Bom dia a todos, tudo bem, pessoal? Estamos escutando? Bom dia. Bom dia. E aí, pessoal, como é que estão aí nas listas de exercício, na parte de malhas ali, no conteúdo, como é que estão aí? Alguma dúvida naquela parte ali? Péssimo, diz a Nathalie. A situação é triste, complexo. Pessoal, vocês podem, tem vários que estão me enviando dúvida ali, né, e tirando dúvidas. Vocês podem mandar a qualquer momento ali, tá? Assim, conforme eu tô no computador, eu vou respondendo, vou atendendo todos ali, tá? Deixa eu ver ali. Tá indo, na medida do possível. Talvez tenha um erro no gabarito 3.12. VAB deveria ser negativo. 3.12. Deixa eu ver quem tinha perguntado ali. Foi o Pedro. 3.12. Aqui. Essa aqui, Pedro. Isso. Chegaram a simular para conferir, pessoal, porque me parece que ela estava certa. As respostas pode ser que tenha erro, mas o Isaac botou que conferiu. Tu fez o que? Tu simulou, Isaac? Eu posso dar uma olhada depois disso aqui, tá? Aí se tiver, simulou e deu erro. E aí tu colocou aqui, ó, V, pede o que aqui? Pelo menos atenção na calcula tensão VAB. VAB positivo do voltímetro, coloca aqui o negativo aqui, né? VAB, tá? No Proteus. Tá, não, pode ser que esteja o sinal trocado. Vocês têm que olhar sempre, tá, pessoal? Conferir as respostas por aquele que eu coloco no. Esse aqui, ó. Tem alguém que tá com o microfone ligado aí, pessoal. Aqui, ó. Respostas, tá? Respostas da etapa um e da etapa 2. Tá? Sempre confiram por essas aqui, tá? Não vão pelas respostas da apostila, porque essas aqui fui eu que fiz e aí eu resolvi cada um e coloquei as respostas que eu encontrei. Claro, pode ter realmente um erro ali, não é passível de erro, pode ter alguma coisa. Mas a princípio parecia estar certo. Mas eu vou conferir depois. 3.12, tá? Eu vou até anotar aqui para dar uma olhada depois. Se tiver algum erro na resposta, eu coloco naqueles avisos ali que todos recebem, tá? Se é só questão de sinal mesmo. E, e depois também nessa parte de tanto malhas quanto superposição, tá? Agora em superposição também vai ocorrer. Depois a gente vai ter mais uns exercícios que na apostila tem respostas ali, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Claro, isso aqui é de malhas, tá? É o que vocês estão fazendo. Esses e os do livro, né? Aqui, ó, a gente vai começar aqui na parte de superposição e depois de superposição vocês vão ter uma lista de exercícios que eu já deixei para vocês fazerem no Moodle, tá? Vocês vão ver que tem respostas aqui, tá? Algumas delas às vezes não tá correta aqui, ó, tanto que aqui, ó, eu risquei aqui no meu arquivo, não sei se o de vocês está assim, tá? Mas vocês vão conferir pelas respostas que tá aqui, ó, no Moodle, tá? Respostas apostila C1, etapa 2. Sempre confiram tanto de malhas quanto de superposição, confiram as respostas por esse arquivo aqui, tá? Não pelo que tá na apostila ali. Superposição é mais simples que malha. Vamos ver hoje, tá? Eu acho mais simples, né? Mas aí vai depender de cada um. É um outro método para fazer, tá? Bom, pessoal, ninguém mais tem alguma dúvida no conteúdo em si ali, de algum exercício que não conseguiu fazer de malhas? Que aí hoje a gente vai ver superposição. É bem rapidinho de ver superposição também, tá, pessoal? E o negócio é fazer exercício. Quanto mais exercício vocês fizerem, mais vocês vão entendendo. Aí tem alguns exemplos prontos ali na apostila, tem alguns exemplos prontos no livro, eu já coloquei para vocês também, coloquei hoje de manhã, tá? A leitura ali também do livro, da parte de superposição, tá? Bom, qualquer coisa aí vocês me interrompem e me perguntem, tá, pessoal? Na semana passada a gente viu análise de malhas, né? Aí na verdade a gente já tinha visto na semana anterior, né? Então, na semana passada eu fiz alguns exemplos ali com vocês, mostrei a questão até do índice único ali, né? Quando não é índice duplo, notação de índice único, né? E fizemos mais alguns exemplos ali de malhas, tá? De malhas é aquilo ali, tá, pessoal? Não tem muito o que a gente trabalhar ali. Tem que fazer exercício para vocês verem cada situação um caso diferente, né? Você tem que abordar de uma forma diferente, de outra, né? Enfim. Na aula passada também eu já mostrei para vocês aquilo quando a gente pega uma tensão de um ponto em relação a outro ponto qualquer do circuito, né? Não necessariamente lado a lado, né? Por exemplo, aqui era o caso, né? Da que o Pedro tinha perguntado aqui, que ó, da 3.12 era uma situação desse tipo, ó.
Ponto 12, aqui, ó. VAB. Notem que VAB não é a tensão sobre um único componente. É dois componentes, né? São dois componentes. Então aí vocês vão indicar aqui, ó, a tensão do A em relação a B. Aí façam aquilo como eu demonstrei na aula passada para não cometer o erro, né, do sinal, que é muito comum. Às vezes a gente olha aqui, tá, é E1 menos R2, menos a tensão do R2, tá? Pode até ser, né? Depende do ponto que vocês estão vendo, se é VBA ou VAB, né? Então coloquem a seta, indiquem a ponta da seta como positivo e façam aquilo, somatório das tensões igual a zero. A gente fez um exercício que trabalhava bastante tensões desse tipo aqui, né? Tá? E isso aí a gente vai usar também agora para superposição. Bom, então vamos hoje iniciar aqui na parte de superposição, tá pessoal? O teorema da superposição. Ele está na página 63, eu coloquei a leitura para vocês, é bem pouquinha coisa, tem na apostila também. É da 63 ó, até... Isso que tem exemplos aqui, né? Até 67 só, tá? São 4 páginas, 5 páginas, né? E depois aqui na sequência vai ter os exercícios para vocês fazerem. Então são poucos também, pessoal. Olha aqui, ó, tem 3, 4, 5, 6 exercícios aqui. E eu acho que tem mais uns 8 no livro só, tá? E só esses aqui de superposição, pessoal, tá? Aqui é a lista 5, eu acho, é essa aqui. E a lista 6 é do livro, tá? Eu vou, antes de entrar aqui na parte de superposição, tá, pessoal? Eu quero demonstrar aqui para vocês uns detalhezinhos só pra gente reforçar, tá? Isso aqui eu coloquei para vocês, tá? Isso aqui a gente vai ver hoje, aqui a lista 5, lista 6, que estão aqui, a leitura do livro, tá? Isso aqui eu vou colocar para vocês, que é depois que eu gravar eu coloco aqui para vocês a gravação da aula, tá? E a leitura da apostila. Isso. Tá. Pessoal, a lista tá. Como eu adiei aquela lista, já adiei a data dessas listas anteriores, tá? Essas aqui não vai ter como adiar, pessoal. A Raquel ali até perguntou agora até que dia vai nossas aulas, né? As nossas aulas, pessoal, elas têm. Nós temos assim, ó. Hoje é dia 21. Tem hoje, tem semana que vem, dia 28. E aí, semana que vem é praticamente a nossa última aula dentro da segunda etapa ainda, tá? Porque aí na semana seguinte ali, nós vamos ter aula numa terça-feira, dia 1º de junho, tá? É terça-feira nós temos a aula, que é horário de sexta-feira. Então, olha, vocês têm aula dia 28, aí tem dia 29, 30, 31, e aí dia 1º a gente já vai entrar com a parte de atividades de reavaliação, tá? Por isso que aquelas listas eu não queria adiar muito as datas para vocês, para não embolar. Então, o que aconteceu? Essas duas listas, agora 5 e a 6, é para o dia 30, tá, pessoal? Que é um domingo. Porque aí eu tenho segunda-feira para corrigir e fechar as notas para tanto da primeira etapa quanto da segunda. Para terça-feira a gente ver como é que vai ser essa atividade de revelação, quem é que ficou, como é que a gente vai fazer, tá? E aí a gente tem a aula do dia 1º de junho, que é uma terça-feira, a gente já vai começar a abordar a parte de reavaliação. E aí depois na outra semana. Na outra semana. Aí nessa mesma semana, dia 1º, dia 13 e 4 é feriado, tá? Não tem aula. E aí a gente vai ter aula na segunda-feira seguinte. Então a gente tem aula agora. Tem 3 aulas, né? Sexta que vem. Claro, hoje. Depois tem sexta que vem. Terça na outra semana. E depois segunda da outra semana, tá? Você tem que olhar no calendário ali. Mas eu coloco para vocês as datas depois no que é acadêmico ali, tá? Por causa que aí a segunda etapa, o semestre, na verdade, acaba dia 10, tá? Então dia 7 é o nosso último encontro. E aí as nossas atividades aí vai ser praticamente só uma semana aí, né, de reavaliação. De 8 a 9 ali, mais ou menos, porque dia 10 é conselho de classe, tá? Então não tem como adiar, pessoal. Por isso eu não queria ter adiado aquelas listas anteriores lá para vocês, para não embolar, né? Então aqui ficou aqui, ó, pro dia 30, tá, pessoal? A lista 5 e a lista 6. E essa aqui eu posso, a lista 13 e 4 ainda posso manter dia 26, tá? Então vocês têm dia, lista 13 e 4 pro dia 26, lista 5 e 6 pro dia 30. Porque eu tenho que ter o dia 31 para fechar os da segunda etapa. Nesse final de semana, pessoal, não consegui fechar as notas, tá? Tá quase concluindo ali, mas ainda faltam algumas coisinhas para corrigir. Nesse final de semana, até domingo ali, eu já devo estar com as notas da primeira etapa fechada, tá? Aí semana que vem só vai faltar essas duas listas aqui para fechar da segunda etapa, tá? Bom,
Então vamos ver agora o último conteúdo aí, pessoal, da PNP, que é a parte de superposição, tá? É o teorema da superposição. Nós temos, além dos métodos de análise, nós temos análise de malhas, que a gente viu, e tem análise dos nós, tá? E tem outros tipos de métodos de análise também. A análise dos nós vem a C2, tá? Nós temos alguns teoremas também que auxiliam na descoberta ali de algumas tensões ocorrentes em determinados componentes do circuito, tá? Aí tem o teorema da superposição, tem o teorema de Thevenin, tem outros teoremas também que a gente não vai ver, tá? Mas o teorema da superposição a gente vai ver agora e o teorema de Thevenin vocês vão ver em C2, tá? Esses são os teoremas que a gente vai ver. Bom, o teorema da superposição, pessoal, antes de eu entrar nele em si, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, alguns circuitos bem simples, tá? Só que às vezes a gente tem que tomar cuidado em alguns detalhes deles, tá? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou ir passando ele, vocês vão anotando o que cada um aí acha de resposta. Eu já na sequência já mostro a resposta aqui e vocês vão anotando aí quantos acertos vão ter no total, tá? Vão ser 15 respostas no total, tá? É rapidinho, tá, pessoal? Então, assim, eu dou ali alguns segundinhos ali, vocês dão uma olhada e eu já vou passando pro próximo. Vocês só notem, tá? Não vale nada, tá, pessoal? Se alguém não acertar nenhuma e se alguém acertar as 15, não tem problema, tá? Depois vocês postam aqui só para ver como é que vocês estão nisso aí, tá? Então, aqui, ó, nesse circuito aqui, pessoal, o primeiro, ó. Então, vão ser 15 respostas, tá? Aqui tem duas já, ó, que a gente já vai trabalhar agora. Então, aqui, para esse circuito é só uma fonte e aqui está um circuito assim, aberto, né? E aí pergunta quanto vale essa corrente I1 aqui, nesse sentido, e quanto vale VAB, a tensão do ponto A em relação ao ponto B, tá? Dei uma pensadinha aí, rapidinho, tá, pessoal? E eu já mostro as respostas e passo para o próximo. E aí vocês vão anotando quantos acertos vocês têm aí, tá? Vamos fechar esse aqui e já vamos para o próximo. Então, olha aqui, pessoal. Isso aqui, ó, é um circuito aberto, tá? Se é um circuito aberto, não tem como circular corrente aqui. A corrente aqui é zero, pessoal. Não tem corrente circulando aqui nesse circuito, tá? E VAB é a tensão do A em relação ao ponto B. Imaginem aqui que eu tenho uma... Vou pegar aqui. Imaginem aqui que é como se fosse isso aqui, né? Tensão do A em relação ao B. É isso aqui. Esse aqui é o positivo da fonte, aqui é o negativo, né? É exatamente essa tensão que tem aqui. 3 volts. Só isso, pessoal. Tá? Então é 0 amperes, não tem corrente, e VAB igual a mais 3 volts que está apontando ali. Se estivesse pedindo VBA, né? Seria assim, né? Menos 3 volts, porque agora está apontando para o negativo da fonte. Tá? Então essas duas primeiras eram isso aqui. Tá? Vamos para a segunda. Pessoal, são circuitos simples, tá? Mas observem bastante a questão da polaridade do sinal e essa questão se circulando corrente ou não, tá? São rápido de fazer cada um, mas tem que prestar bastante atenção. Vamos para o segundo aqui. Mesma coisa, pessoal. Em todos a gente quer saber quanto que vale VAB e a corrente I1. Esse aqui é uma fonte, aqui tem um resistor e fica o circuito aberto. Dê uma olhadinha aí. Esses circuitos, tá, pessoal, que eu estou mostrando aqui, vai ser situações que vão ocorrer com malhas, com superposição, tá? Por isso que a gente já está observando. Claro, não vão ocorrer circuitos exatamente iguais a esse, mas vão ocorrer situações similares a essas aqui. Às vezes vai ficar um circuito aberto, não vai ter corrente circulando, às vezes vai ficar um curto-circuito, sei lá. Depende de como é o circuito, como está a configuração das fontes do circuito em si, tá? Então por isso a gente tem que só relembrar como são essas situações. Bom, nesse segundo aqui então, corrente I1. Pessoal, mesma coisa, não importa se a corrente 1 está para a esquerda ou está para a direita, isso aqui é um circuito aberto, não tem como circular corrente aqui, tá? Então é zero a corrente I1. Quanto que vale a tensão VAB? Tensão desse ponto em relação a esse, né? Notem que aqui, ó, mas agora tem um resistor no caminho. Pessoal, se a corrente aqui é zero, ó, quanto que é a tensão sobre esse resistor? A tensão sobre esse resistor vai ser igual a R vezes I. Tá, mas se a corrente dele é zero, então a tensão sobre o resistor é zero. Ou seja, aqui eu tenho 0 volts. Eu não tenho queda de tensão sobre esse resistor. Se eu não tenho queda de tensão sobre ele, esses 3 volts aparecem aqui, ó. Os mesmos 3 volts da fonte vai passar sem queda por esse resistor. Isso aqui, para uma medição de tensão, vai se comportar como se fosse um fio. Vai medir diretamente a tensão da fonte lá. Só que aqui observem que o VAB está apontando agora para o negativo da fonte.
Então é menos 3 volts. Tá? Não tem corrente e VAB menos 3 volts. Ah, aqui apagou, tá, pessoal? Ele dá um erro esse programa aqui às vezes. Mas depois ali, esses aqui são os anteriores, tá? Depois eu alterno aqui. Terceiro aqui. Mesma coisa. Quanto vale a corrente e quanto vale VAB. Bom, nesse aqui agora vai ter corrente circulando, que é um circuito fechado, tem circulação de corrente, né? Notem aqui, ó, a corrente, ela sai do positivo da fonte e percorre o circuito assim. Tá no mesmo sentido do I1, então vai ser positiva, né? Quanto vai ser a corrente? 3 volts divididos por 2 ohms, 1,5 amperes. Só isso. Essa é a corrente aqui nesse circuito, 1,5 amperes. Quanto que é a tensão VAB? Pessoal, olha aqui, ó. O A está aqui e o B é como se fosse aqui embaixo, ó. Tanto faz, o B aqui, o B aqui, isso aqui é do mesmo condutor, tudo. 3 volts, né? Direto, tensão da fonte. Tá? Então, VAB é 3 volts e I1, 1,5 amperes. Tá? O outro, pessoal, o próximo aqui, o 4. Ah, ele tá apagando aqui. Depois eu passo eles de novo, tá? O 4 aqui, pessoal. Um circuito agora fechado novamente, né? Tem algumas modificações em relação ao anterior. A ideia era mostrar o anterior junto para poder comparar. Mas ele está apagando aqui. Bom, nesse aqui então, pessoal, I1 tem circulação de corrente, né? Então, se sai do positivo, a corrente vai fazer isso aqui e vai percorrer o circuito assim. Notem que agora a corrente aqui está circulando. A corrente que a fonte está impondo circula em sentido contrário a esse indicado por I1. Então, I1 é negativo. Qual o valor? 3 divididos por 2, menos 1,5 amperes. É negativo, tá, pessoal? Menos 1,5 amperes é a corrente. E a tensão, VAB, vale quanto? Tensão de A em relação a B. Olha aqui, pessoal. De A em relação a B. A e B, pessoal, é o mesmo ponto no circuito. Olha aqui, ó. Estão no mesmo ponto, né? Qual é a diferença de potencial sobre um fio? É zero, né? Pela mesma questão que a gente viu antes ali, ó. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se a resistência de um fio é zero, quanto vai ser a tensão sobre ele? Zero. Não vai ter queda de tensão. O mesmo potencial aqui é o mesmo, tudo igual, né? Então, 0 volts, pessoal. Não tem queda de tensão sobre um fio, tá? É como vocês juntassem as ponteiras de um voltímetro, né? Vai medir zero, né? Vai medir tensão. Então, aqui, VAB, 0 volts. Se fosse VBA também, não mudaria nada. VAB é 0 volts e o I1 deu menos 1,5. Isso aí. Vamos pro próximo. 5. Bom, nesse aqui, pessoal, a corrente 1 está sendo pedida no sentido oposto ao sentido de circulação que a fonte está impondo aqui, né? Notem que essa fonte está impondo a corrente nesse sentido. Ele apaga o anterior lá. Nesse sentido, né? Em sentido oposto a I1. Então, I1 é igual a menos 3 amperes, né? É o mesmo valor da fonte, só que em sentido contrário. Sentido oposto, sinal negativo. E o VAB? Olha aqui, pessoal. É a tensão sobre a fonte, né? Isso, é a tensão sobre a fonte. Só que, pessoal, essa fonte está curto-circuitada. Isso aqui é um fio, ó. É um fio. O A e o B estão no mesmo ponto, ó. 0 volts, tá? 0 volts. E a outra deu menos 3 amperes. Tá? Vamos lá, o próximo. 6. Nesse caso aqui, ó, vocês têm a corrente circulando em sentido oposto ao que está sendo pedido aqui no exercício. Ó, tá? Se aqui é 3 amperes, pessoal, isso aqui é um circuito simples, né? A corrente é a mesma e a tensão sobre esse componente é igual a tensão sobre esse componente. A tensão sobre a fonte é igual a tensão sobre o resistor, né? Um circuito simples. E a corrente é a mesma. Então, se aqui tem 3 amperes, aqui eu vou circular 3 amperes também para cima, só que em sentido oposto a I1. Então, I1 é igual a menos 3 amperes novamente. Notem que inverteu o sentido da fonte e do íon. Por isso que deu sinal negativo. E VAB. VAB é a tensão de AB. Notem que agora não é 0 volts, né? Aqui era 0 volts, que era a tensão sobre o mesmo fio. Aqui não. Aqui é sobre o resistor, né?
sobre o resistor. E observem a polaridade, né? Observem a polaridade aqui, ó. VAB é a tensão de A até B. É isso aqui. A corrente, né, pessoal, sempre sai pelo positivo da fonte, ó. Sempre sai pelo positivo da fonte, né? E ela vai ela tá aqui, ó, o sentido da corrente. Ela tá circulando assim, chegou aqui, ela entra pelo positivo e sai pelo negativo do resistor. Por isso tem que ficar certo aqui, ó. Esse terminal é negativo, esse terminal é positivo. Então essa tensão vai dar negativa, ó, porque a seta da tensão, isso aqui é o VAB, tá apontando para o negativo da fonte, né? Então é menos, qual é a tensão aqui? 3 vezes 2, né? R vezes I. É menos 6 volts, né? Então deu menos 6 volts a tensão. E a corrente deu menos 3 amperes. Isso aí, tá? E o último aqui. Agora é um circuito que tem um paralelo, como se fosse, né? I1 e I2 agora, tá? Quer saber? E o VAB. Nesse último aqui, pessoal, essa fonte aqui, ó, dos 3 amperes, a corrente dessa fonte vem por aqui. Quando ela chega aqui, ela vai se dividir, porque é um circuito paralelo, né? Uma parcela vai vir para cá e outra parcela vai vir para cá. Como vai se dividir essa corrente? Vocês lembram isso aqui a gente fez lá quando a gente viu? Era lei das correntes, eu acho que foi na proporcionalidade dos resistores, né? Se aqui eu tenho 0 ohms, né, pessoal, eu não tenho resistência à circulação da corrente. Toda a corrente vai circular por aqui, ó. Não vai circular por aqui que tem uma resistência à circulação. Ela vai circular por aqui, ó. Toda a corrente. Não importa quanta é a resistência desse resistor aqui. Ela não tem resistência elétrica aqui, vai circular toda a corrente por aqui. Por aqui, ó, vai circular 3 amperes, ó. Todos os 3 amperes estão aqui. E aqui vai circular 0 amperes. Não vai ter circulação de corrente aqui. Tá para baixo, então no mesmo sentido, e 2 é 3 amperes positivo. E 1 é 0. E quanto que vai ser o VAB, essa tensão daqui até aqui? Ah, é a tensão da fonte. É a tensão da fonte, só que notem que aqui, ó, é o mesmo condutor, ó. O A é o mesmo condutor até aqui, ó. Então é 0 volts. Então I1, 0 amperes. I2, 3 amperes. E o VAB, 0 volts. Tá? É isso aí que eu queria mostrar nesses exemplos simples, né, pessoal? Agora aí, se quiserem colocar ali no chat, só para eu ter uma ideia de quantos acertaram, quantos... Só para ter uma ideia aí. Foi 15 que vocês fizeram aí total, pessoal. Coloquem aí quantos acertaram. Só posto o número ali no chat, só para ter uma ideia mesmo. Senão... a princípio a princípio era para ser tranquilo ali, né? Ó, a maioria acho que acertou quase todos, né? 15 tá bom, não tem problema. Quem não acertou também, né, pessoal? Tem alguns detalhezinhos ali que às vezes a gente fica difícil de enxergar, né? Então aqui, ó, esse aqui, né, pessoal, era um circuito simples, tá? Um circuito aberto, não circula corrente, né? Esse segundo aqui é um circuito aberto, não circula corrente, e aqui ficou uma tensão negativa, né? Aqui ele já começa a apagar. Esse aqui, depois a gente fechou o circuito, tem circulação de corrente, aí tem que observar a polaridade. Esse aqui, tensão entre A e B fica sobre o mesmo ponto, vai dar zero, é um circuito fechado, tem circulação de corrente e vai ser em sentido oposto ao da fonte. Esse aqui é o 5, né? O 5 ele tem uma fonte corrente, circuito fechado, então tem circulação de corrente aqui, né? Dá um valor negativo, ó, né? E a tensão entre A e B é zero, porque é sobre o mesmo fio. Aqui, entre A e B agora tem uma tensão, que é a mesma tensão sobre o resistor, basta vocês fazerem R vezes I, e a corrente vai ser em sinal oposto ao I1 aqui, tá? E no último era um circuito paralelo, só que aqui é um fio, ó, né? Aqui é um fio, então toda a corrente da fonte, ó, circula por esse fio, não circula corrente por esse resistor aqui, tá? Poderia ter colocado aqui 100 ohms, não importa, toda a corrente vem por aqui, que circula zero de corrente, tá? E a tensão VAB ficou a tensão sobre esse fio, zero, né? Não tem queda de tensão ali. Tranquilo esses aqui, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida em algum deles aqui? Tranquilo. Bom, vamos ver agora aqui, pessoal. O que diz o teorema da superposição, né? Vocês vão basicamente... Aqui tem um enunciado, tá? Depois no livro ali vocês têm outros enunciados também
diferentes, mas tudo é a mesma coisa na superposição, tá? Vamos olhar esse enunciado aqui, ó. Num circuito elétrico linear bilateral, a gente vai fazer só com linear bilateral, que são resistores, né? São fontes de tensão e fontes de corrente, enfim. Nesse tipo de circuito, contendo qualquer número de fontes de tensão ou fontes de corrente, a corrente ou a tensão em qualquer ponto ou componente do circuito, né, é igual à soma algébrica das correntes ou tensões obtidas individualmente por cada uma das fontes, com as demais substituídas pelas suas resistências internas, tá? Parece complicado, né, pessoal? Mas é bem simples de aplicar. Na verdade, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou analisar, vamos supor aqui, ó, nesse circuito aqui o que está na apostila, tá? Eu não vou fazer esse porque vocês têm desenvolvimento na apostila, vocês podem usar ele como exemplo, tá? Mas olhem aqui, por exemplo, ó, tá pedindo a corrente no R4 aqui, ó. Calcule o valor de R4. I é 4, é a corrente no resistor 4, nesse resistor, tá? Eu poderia resolver por malhas, né? Coloco uma malha aqui, coloco outra malha aqui, aí monta uma equação aqui de malha, monta outra equação de malha aqui, aí eu vou ter um sistema 2x2 com IA e B, resolvo IA e B. Quando eu encontrar o IB, vai ser essa minha corrente aqui, ó. IB vai ser essa minha corrente, porque já está inclusive no mesmo sentido se eu botei o horário aqui, ó. Vai ser o IB, vai ser o I4. E está resolvido. Só que eu tenho que resolver um sistema, né? Superposição, pessoal, vocês nunca vão resolver sistema. A parte matemática é bem simplificada. Porque vocês vão avaliar o efeito de cada uma das fontes sobre aquela incógnita que vocês estão buscando. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho duas fontes nesse meu circuito. Eu tenho VA e eu tenho VB. Tá? Poderia ter outras fontes e poderia ser fonte corrente. Nesse primeiro exemplo está assim, né? Duas fontes de tensão. Eu quero saber a corrente nesse resistor R4 aqui. Ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar só a fonte VA, vão anular o efeito das outras todas as fontes que tem no circuito de vocês. Só vai analisar o efeito de uma fonte por vez. Eu vou deixar só o VA e vou lá e vou calcular essa corrente que está circulando no resistor 4. Essa corrente vai ser uma corrente parcial, devido ao efeito somente de VA. Tá? Depois vocês vão tirar o VA, tirar todas as outras fontes e deixar só o VB. E mesma coisa, calcula a parcela da corrente que circula no R4 devido à fonte VB. Depois vocês vão fazer isso para todas as fontes, tá, pessoal? No final é só somar essas correntes, claro, observando os sinais, porque algumas podem dar positiva, outras podem dar negativa, aí vai somando e subtraindo, e essa é a soma algébrica do final. Somem todas e no final vocês vão ter a corrente de vocês, tá? Qual que é a vantagem? Vocês não vão cair nunca em sistema de equações aqui. É sempre um circuito simples com uma única circuito simples que eu digo com uma única fonte, tá? Não é um circuito simples, é um circuito misto, né? A desvantagem, pessoal, se vocês procurarem se pedir mais de alguma tensão ou corrente aqui, pode ser que vocês tenham que fazer o procedimento mais de uma vez. Tá? Aí pode ser mais trabalhoso. É mais vantajoso utilizar a superposição quando eu quero saber uma corrente ou tensão em um determinado componente. Aí eu foco nele. Eu busco lá a tensão devido a uma fonte, a mesma tensão devido a outra fonte, a mesma tensão devido a outra fonte, e vou somando essas parcelas depois no final, e eu tenho o meu resultado final depois da tensão sobre esse componente. Basicamente é isso, pessoal. Claro que agora a gente vai fazer exemplos para entender melhor isso aí. Agora um detalhe, né? Como que eu vou fazer assim, ó? Eu quero analisar só o efeito de VA. O que eu tenho que fazer com as demais fontes, né? Eu tenho que anular o efeito delas. Como é feito isso? Basta vocês, aqui, isso aqui está no livro, tá? Substituírem pela resistência interna da fonte. Se lembram aqui, ó, que a gente viu lá nas fontes reais? Isso aqui é uma fonte de tensão real. Se eu tiver isso aqui no circuito, ó, qual a resistência interna dessa fonte aqui, ó? Né? A resistência interna dela é essa resistência aqui. Se eu tivesse que anular o efeito dessa fonte, eu vou deixar só a resistência interna dela. Tá? Agora, se eu tenho somente a fonte, né? Se eu tenho somente a fonte de tensão, como é que eu vou anular o efeito dela? Eu vou substituir ela por um curto-circuito. Qual é a resistência interna dessa fonte ideal aqui, pessoal? É zero. Olha aqui, ó, eu tenho como se fosse um resistor aqui de 0,11, ó. É zero. Aí eu deixo aqui o resistor de 0,11, que é um fio, né? Então, quando vocês têm só uma fonte de tensão, para eu anular o efeito de que essa fonte está provocando
o efeito individual dessa fonte no circuito. Eu vou substituir ela por um curto. Só isso. Tá? E fonte de corrente? É a mesma coisa, pessoal. Sempre vocês vão substituir pela resistência interna dela. Quando vocês tiverem uma fonte de corrente no circuito assim, ou tanto faz, ela está para baixo, para anular o efeito dela, eu vou substituir ela por um circuito aberto. Eu vou abrir o circuito onde tem aquela fonte de corrente. Pessoal, é só isso para anular o efeito das fontes. Não tem mais nada. É simples anular o efeito delas. O que é o processo mais trabalhoso em superposição? Vocês vão ter que montar um circuito intermediário para cada fonte que tem no circuito. Se eu tenho 3 fontes no circuito, eu vou ter que montar 3 circuitos intermediários, descobrir as 3 parcelas da variável que eu estou buscando lá e depois somar elas. Tá? Ah, mas vai ser mais trabalhoso que eu vou ter que montar 3 circuitos. Sim, só que esses circuitos, pessoal, vai cair só em divisor de tensão e divisor de corrente. Nada mais do que isso. Vai ser circuitos que que a gente trabalhou lá no início, que vocês trabalham em eletricidade. Uma fonte e vários resistores. Uma fonte e vários resistores, seja de tensão, seja de corrente. 3 circuitos assim, se tiver 3 fontes no circuito. Se tiver 4 fontes, 4 circuitos assim. Se tiver 2 fontes, 2 circuitos assim e assim sucessivamente. Tá? O número de fontes é o número de circuitos intermediários que vocês vão ter que ter. Se eu tivesse que resolver um 3x3, um circuito com 3 fontes, 3 malhas internas, vamos dizer assim, por malhas, né? Eu teria que resolver um sistema 3x3. Vocês já viram que dá trabalho resolver um sistema 3x3. Se eu pudesse escolher, eu optaria por superposição. Porque esses circuitos, vocês vão ver, são circuitos simples. E essa simplificação aqui, ó, anular o efeito das demais fontes, é só isso aqui, pessoal. Onde vocês têm fonte de tensão, substitui por um curto. Onde tem fonte de corrente, substitui por um circuito aberto. Só isso, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a gente quer descobrir essa corrente aqui, ó. Tá? E X, vou chamar aqui, tá? Pode ser qualquer nome aqui. A gente quer descobrir quanto que vale aquela corrente ali. Assim, ó, nós temos que descobrir essa corrente X aqui, tá? Como que eu faria isso aqui por malhas, né? Não é o que a gente vai fazer agora, tá? Só vou fazer isso aqui para vocês verem como seria. Por malhas a gente ia fazer, né? Coloca uma corrente de malha aqui, coloca uma corrente de malha aqui. Aí vocês vão montar uma equação aqui, vocês vão fazer lá mais E1 menos R1 vezes IA, menos R2 vezes IA, mais R2 vezes IB, menos E2 igual a zero. Depois ia montar outra equação aqui, aí vocês iam ter um sisteminha, né? Aqui ia ter IA, IB, aqui também ia ter IA, IB, vocês iam ter um sistema 2x2. Aí vocês vão resolver esse sistema e vão encontrar IA e vão encontrar IB, tá? Encontrando IA e IB, vocês têm essas duas correntes de malhas internas aqui. O que é o Ix? É o próprio valor do IA, né? Tá aqui, ó. Porque aqui nesse ponto do circuito só circula IA. Se fosse esse ponto aqui, se eu tivesse aqui o Ix, bom, aí seria IB. E com o mesmo sinal os dois, porque estão no mesmo sentido. Se eu estivesse pedindo assim, ó, aí esse Ix aqui seria negativo, né? Porque está no sentido oposto ao IB. Só isso. E se tivesse pedindo aqui o Ix, né? Aí, bom, aqui nesse ponto do circuito, nesse ramo aqui, ó, tem duas correntes circulando. Se vocês colocarem X para baixo aqui, vocês teriam que fazer IA menos IB. Tá? Esse seria o procedimento por malhas. Vocês só, na verdade, teriam que encontrar as correntes IA e B. Depois eu pegaria essa corrente já, seria igual a X. Só isso. Tá? Claro que aqui ficou um sistema simples, né? Porque ficou um sistema só 2x2. Pode ser que às vezes caia um sistema maior, né? Se tiver 4 malhas, por exemplo, vocês vão cair no sistema 4x4. Dá uma trabalheira resolver, né, pessoal? Bom, isso aqui ficou no nosso circuito. Agora vamos resolver por malhas. Vamos ver como que a gente tem que fazer isso aqui por malhas. Pessoal, olha aqui, ó. Vocês têm duas fontes. Vocês vão ter que montar 2 circuitos intermediários. Um para cada fonte dessas aí. Eu vou colocar só a fonte E1 e vou analisar e vou buscar esse meu Ix parcial devido à fonte E1. Depois eu vou deixar só a fonte E2 e vou analisar esse meu Ix parcial devido à fonte E2, tá? Então vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui efeito de E1, tá? Eu só vou analisar a fonte E1 aqui, eu vou anular o efeito de todas as demais fontes. Então olha aqui, pessoal, eu deixo a fonte E1 ali, eu vou montar o circuito exatamente como está ali, ó. Deixo a fonte E1.
Aqui está o meu resistor R1. Aqui vem o resistor R2. E aqui, pessoal, eu vou anular o efeito dessa fonte. Como eu mencionei para vocês, quando eu tenho fonte de tensão, eu vou trocar ela por um curto-circuito. Só curto-circuitar ela. Então ela vai se transformar aqui, ó, em um fio, pessoal. É como se tirasse essa fonte daqui, substituindo por um fio. Tá? E aqui vem outro resistor e aqui fica o R3. R3. Tá? Esse aqui ficou o circuito. Notem que aqui, ó, devido ao efeito de E1, eu vou descobrir agora, eu vou resolver esse circuito. Olha que isso aqui ficou um circuito simples, né, pessoal? Dois resistores em paralelo e um em série, só isso. E eu tenho que descobrir essa corrente aqui, ó. Só que essa corrente aqui, pessoal, eu não posso colocar aqui que é X. E X é a corrente que circula no circuito completo, com todas as fontes. Aqui não é X, aqui é um circuito parcial. Eu vou chamar aqui outro nome. Eu posso chamar aqui X', aí depois na próxima eu coloco X duas linhas, na próxima eu coloco X três linhas e assim por diante. Eu posso chamar de A e B e C, como quiser, tá, pessoal? Qualquer nome que tem aqui. Eu tenho que dar um nome diferente. O que eu costumo fazer para ficar mais simples de eu identificar qual X é aquele, né? Eu coloco X e aí eu coloco o nome da fonte que está provocando esse aqui. Esse aqui é o X devido ao efeito somente da fonte E1. Aí eu coloco esse E1 aqui no nomezinho dela, tá? Podem fazer como quiser isso aqui. Vou colocar o nome que quiser. E eu tenho que colocar no mesmo sentido, tá? Olha aqui, eu coloquei ele no mesmo sentido daquele lá de cima. E aí eu vou calcular um valor para ele. Tá? Isso aqui a gente já vai fazer, tá? Vamos colocar aqui agora a outra, ó. Só para vocês entenderem como é que é a simplificação, tá? Efeito de E2 agora. Eu vou ter que montar um outro circuito intermediário. Agora eu vou anular a fonte E1. Eu vou substituir ela por um curto-circuito. Coloco o R2 e mantenho a fonte E2 aqui. E desenho o resto do circuito normal. O R2. E aqui tem o R3. Tá pronto, pessoal. Olha aqui, ó. A corrente nesse resistor eu coloco no mesmo sentido e dou um outro nome para ela agora. Aqui eu vou chamar IX devido a E2. Que agora é a parcela da corrente X devido ao efeito somente da fonte E2. Tá? Esse aqui é o nosso E2. Depois que eu fizer isso aqui, pessoal, eu tenho que aplicar o teorema da superposição em si. Né? O que diz o teorema da superposição? E essa corrente IX que eu estou buscando aqui, ó, vai ser igual à soma dessas correntes parciais. IX-E1 mais IX-E2. No caso aqui só tem duas fontes e só tem duas parcelas. Se eu tivesse três fontes, bom, eu ia ter aqui um outro circuito intermediário IX devido a outra fonte. Seja ela de corrente, fonte de tensão. E somaria ela aqui também. Soma todos, vocês vão ter esse IX final. É só isso, pessoal. Notem que aqui ó, cai em circuito com uma única fonte, ó, só um circuito misto. Aqui ficou dois em paralelo, um em série. Aqui ficou ó, esse em série com esses dois em paralelo, R1 e R3 em paralelo. Eu não vou entrar mais em detalhe disso aí, né, pessoal? Série e paralelo, isso a gente já reforçou bastante lá no início. Para essa parte aqui a gente passar tranquilo, né? Todas as partes de malhas, divisor de tensão, divisor de corrente, né? Por isso tem que ficar clara essa parte, né, de série e paralelo. Isso aqui é onde o pessoal costuma cometer mais erro. Na hora, é enxergar o sério paralelo nos circuitos. Quem tem facilidade nisso, pessoal, não tem dificuldade. Aqui, ó, isso aqui são aqueles circuitos que vocês resolviam lá na primeira semana, segunda semana de aula. Aqui também, ó, que vocês resolviam em eletricidade, né, pessoal? Só com fonte de tensão. Tá? Claro, poderia ter uma fonte corrente aqui, mas aí também é tranquilo, né? Vocês já sabem como funciona uma fonte corrente da mesma forma. Bom, vamos ver aqui, pessoal. Sim, sim. Pode falar. Nesse exemplo, o IX-E2, ele tá no sentido contrário da corrente, né? Ah, sim, 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 isso mesmo. A gente vai calcular agora A gente cada um. somaria, a gente subtrairia. Isso. Quem é que. Não tô com o Meet aberto aqui. Quem é que falou? Isaac? Isaac. O Isaac. Isso aí, pessoal, Isso. que o Isaac mencionou é o que a gente vai visualizar agora, mas ele já conseguiu enxergar antes, né? Que esse aqui vai dar negativo. Porque olhem que a corrente da fonte ó, vem para cá e se divide, ó. Vai vir para cá e para cá. Essa aqui vai ficar em sentido oposto e esse valor vai dar negativo. Isso mesmo. Só que o que a gente vai fazer? Vocês considerem
O importante é fazer isso aqui, ó. Indiquem eles no mesmo sentido que está sendo solicitado lá. Na hora que vocês calcularem aqui, vocês vão ver que ele vai dar um valor negativo, tá? Aí vocês vão pegar depois esse valor negativo e vão jogar aqui, ó. Esse negativo dele é que vai fazer a subtração. O efeito de superposição, vocês só somam todos os valores. O que vai subtrair ou não é o cálculo da corrente negativa ou da tensão negativa que vocês encontrarem, tá? Nessa aqui, ó, é positivo, ó, Certo. tá? Obrigado. Nada. Nessa aqui, ó, ela vai dar no mesmo sentido da positiva, né? Então essa aqui vai somar e essa aqui vai subtrair. Claro, se essa aqui tivesse em sentido oposto, se tivesse com a polaridade invertida essa fonte, as duas iam somar. Mas isso vocês vão ver agora, quando a gente calcular cada um deles, tá? Vamos fazer aqui, ó, rapidinho, só para determinar quanto é cada um, tá? E a gente fazer o cálculo de todo aqui. Então aqui, primeira coisa, eu vou fazer meio direto aqui, tá, pessoal? R2, 3. Quanto vale o resistor R2, 3, ó? É o paralelo do R2 com R3. Aqui é 20 e 20, fica fácil, né? Metade. 10 ohms é o resistor R2, 3. Então, para descobrir essa corrente aqui, ó, é como se fosse a corrente total da fonte nesse circuito, né? É a mesma, os dois são em série, ó. Eu posso associar todos os resistores e depois descobrir a corrente total da fonte. Então, vamos fazer R equivalente, vai ser igual ao R23 mais o R1. Esse aqui é 10, R1 é 40, 50 ohms. Essa é a resistência equivalente. E aí a gente pode calcular a corrente total do circuito de vocês, que vai ser igual ao próprio IXE1. É a mesma, né? A corrente da fonte aqui, ó. Esse I é igual ao IXE1, tá? Como é que eu vou calcular essa corrente? Eu vou fazer E1, a tensão da fonte, divididos pela resistência equivalente. Só isso. 5 divide por 50. 100 mA, né? Corrente aqui, então, ó, IXE1 devido ao E1 positivo, né, pessoal? Olha aqui, ó, a corrente azul aqui está no mesmo sentido dessa, então é positivo. Vou colocar aqui um mais só para indicar que eu estou avaliando o sinal, tá? Então aqui deu 100 mA. Essa aqui é a parcela do IX devido ao efeito da fonte E1. Pessoal, isso aqui não é resposta. 100 milha é só devido a essa fonte. Eu tenho que descobrir esse X aqui, ó. Tá? Esse valor eu já tenho esse aqui, ó. Agora eu vou calcular o IXE2. Para esse circuito é só isso, né, pessoal? Não tem mais o que fazer aqui. Só quer saber aquela tensão ali. Ah, desculpa. Essa corrente aqui. Essa corrente aqui, ó. Aqui já não é mais a... Eu fiz tudo aqui e deu 80 mA. E eu acho que é isso aí. Vamos ver agora. Vamos ver, eu não me lembro de cabeça. IXE2 é a corrente aqui, ó. Sai pelo positivo da fonte, ela vai vir aqui e vai se dividir. Uma parcela para a esquerda, uma parcela para a direita. Notem que aqui ó, vai dar em sentido oposto. Então é sinal negativo desse cara aqui, como a gente tinha mencionado. Aqui ó, eu tenho um circuito série e paralelo dos dois. Eu quero saber a corrente ó, nesse resistor aqui. Ó. Aqui eu tenho um divisor de corrente. A corrente se divide aqui, né? O que eu posso fazer aqui, ó, tem duas formas, né? Eu posso calcular a corrente total do circuito e depois aplicar um divisor de corrente para descobrir isso aqui. Eu posso também fazer um divisor de tensão entre R2 e R13, que é como se fosse assim esse circuito, né? Tem o R2 e aí aqui eu tenho como se fosse o R2 e o R3 assim, ó. Então eu tenho ali como se fosse isso aqui. Claro, a fonte aqui, né? Tá? Então eu posso aplicar um divisor de tensão aqui, e depois com essa tensão eu divido pela resistência R1 e sei quanto é que é a corrente. As duas formas podem fazer, tá? Eu vou fazer... Podemos calcular aqui a resistência total para descobrir essa corrente total e depois a gente aplica um divisor de corrente. Vamos fazer isso aí mesmo. Então aqui, R13, né? Primeiro, paralelo do R1 com R3. R13. Paralelo de 40 com 20. Esse não dá para fazer de cabeça. 40, inverte. Mais 20, inverte. É isso aqui. 13,33 ohms. 13,33 ohms. Esse é o R13. Então, nossa resistência equivalente é igual a esse aqui mais o R2. 33 mais 20, né? Então vai dar 33,33
ohms. Com isso a gente pode descobrir a nossa corrente total, aquele I ali. Esse I vai ser igual. Só que separado, tá, pessoal? Esse I aqui é desse circuito. Esse I aqui é desse circuito, tá? Tô colocando mesmo normas, são circuitos diferentes. Independentes, né? Esse I aqui é só fazer E2 divididos pela resistência equivalente. E2, 2 volts, divididos pela resistência equivalente, 33,33 ohms. Daqui a gente vai achar que a nossa corrente vale. Tem isso aqui, mais os 20. Isso aqui é o 33. Tá? Aqui, vezes 2. Que é isso? 60 miliamperes. 60 miliamperes, tá? miliamperes. Essa corrente total aqui. Agora eu vou aplicar um divisor de corrente, porque essa corrente vem e se divide em duas, ó. Essa aqui é a corrente total que está se dividindo no paralelo. E eu tenho R1 e R3 e eu quero descobrir IX e 2. Esse sinal negativo eu tenho que colocar analisando as correntes aqui, né, pessoal? Não tem como ele aparecer sozinho aqui na equação. Então eu já vou indicar ele aqui, tá? IX e 2 é igual a menos, né? Tô vendo que ele está em sentido oposto, ó. Tá? A menos, eu tenho que colocar a corrente total. Vamos colocar aqui, só para relembrar a equação, né? Não está aparecendo aqui no canto. A corrente total do paralelo. Vou aplicar aquela para 2 resistores só, tá, pessoal? Vocês multiplicam pelo outro resistor, pelo R3, divididos pela soma dos dois. R1 mais R3. Então aqui vai ficar menos 60 mili vezes R3 é 20 ohms. E aqui R1, 40. R3, 20. Deu isso aqui. Tá. Vamos ver aqui. 20 vezes 60 mili, deu 1.2, dividido por 60, 20. 20 miliamperes negativo, né? Então aqui IX devido a E2 é igual a menos 20 miliamperes. Deixa eu conferir se é isso. Era 60 mili vezes 20 divididos por 60. 20 miliamperes. Negativo, porque aquele sinal vocês tinham que avaliar ali, tá? Esse aqui é a parcela do IX devido à fonte E2. Agora eu tenho essa parcela, eu substituo elas aqui, ó. IX1, 100 miliamperes. IX2, menos 20, né, pessoal? Menos 20. IX é igual a 80 miliamperes. Tá, pessoal? Essa aqui é a corrente em X. Alguém tinha dito alguma resposta ali, acho que era isso mesmo que tinham falado. Eu fiz, deu 80. Isso aí. O Pedro tinha feito ali, isso aí mesmo. É bem isso aí. Tá, pessoal, olhem aqui, ó. A gente não tem que resolver sistema, né, pessoal? Olhem, é só divisor de tensão, divisor de corrente, né? Aqui eu apliquei um divisor de corrente, eu poderia ter feito, como eu disse, ter aplicado primeiro um divisor de tensão e depois se aplicar a lei de Ohm nesse resistor, né? Pegaria aquela tensão e dividia por R1. Descobrir a corrente também. Eu tenho que conseguir enxergar o circuito misto, identificar o que está em série, o que está em paralelo. Porque os circuitos que vocês vão resolver, pessoal, é tudo circuito com uma única fonte. Não vai cair em sistema de equações. Vocês não tem que aplicar malhas aqui, né? Malhas vocês aplicariam aqui, ó. Quando vocês têm mais de uma fonte, é um circuito que tem mais complexo, né? Tá, pessoal, entenderam como é que é? Aqui fizemos um exemplo bem simples aqui de superposição para vocês entenderem a ideia de como a gente anula uma fonte, né? De tensão e como a gente aplica o efeito da superposição, a ideia em si, tá? Agora eu vou fazer na sequência um exemplo com fonte corrente para vocês verem, tá, pessoal? Dúvidas aqui nesse ponto? Eu acho mais simples, né, pessoal? Claro, vocês vão ter o trabalho de redesenhar o circuito. Mas sempre que vocês redesenharem, vocês vão redesenhar um circuito mais simples. Ele vai ter só uma fonte, né? Eu acho mais tranquilo. Esse aqui é um dos métodos de análise, né? Um teorema, né? Mais utilizados assim, né, pessoal? Porque vocês conseguem analisar um circuito bem complexo, analisando fonte por fonte. O efeito que cada uma dessas fontes causa lá na carga, né? Aí fica bem mais simples, né? Você consegue analisar um circuito com transistor, enfim, bem mais complicado por superposição também. Isso aqui é utilizado em várias
partes ali do ramo da eletrônica, eletricidade, tá? Bom, vou ir pro próximo ali, tá? Só isso. Pessoal, no exemplo anterior, a gente calculamos a corrente em um componente, né? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Isso aqui que a gente fez, a gente buscou a corrente nesse resistor aqui, ó, a corrente IX, que é na verdade a corrente no resistor 1, né? Se tivesse pedindo a corrente nesse aqui, mesma coisa, tá? O que poderia ser pedido também, pessoal? Ao invés de X, poderia estar pedindo assim, ó. Quanto que vale essa tensão aqui, VY, né? Pode pedir uma tensão também. Vocês podem buscar essa tensão, vem aqui, ao invés de calcular X é 1, vocês vão buscar essa tensão aqui. Aí eu vou ter lá VY devido a E1. Depois eu vou lá e calculo aqui a outra tensão. Vai ser o VY devido a E2. Depois aqui no final eu somo essas tensões todas. Algumas dão um negativo e vai subtrair. Se todas derem positivo, vai somar todas. Tá? Esse é o efeito da superposição. Ele pode ser aplicado tanto para tensão quanto para corrente em um único componente. Tá? É uma observação importante, pessoal. Vocês não podem aplicar superposição para potência. Tá? Esse efeito da superposição em potência não ocorre, não dá para aplicar, tá? Porque a potência ela não é linear, né? Ela tem potência igual a R vezes I ao quadrado, né? Ao quadrado. Esse ao quadrado aí não deixa linear, não tem como vocês aplicarem a superposição, tá? É só para circuitos lineares. Então eu não posso calcular assim, quanto é que é a potência que está dissipando esse cara aqui? Eu vou lá, calculo um pedaço da potência aqui, uma parcela dela, uma parcela da potência e somo essas potências. Não vai bater com a potência correta, tá? O que seria a forma mais correta para calcular uma potência assim, nesse resistor? Eu poderia fazer que nem a gente fez agora aqui, ó. Calculou X, foi lá e encontrou a corrente total nesse resistor, 80 mA. Aí, agora a partir daqui, eu ia lá e aplicaria potência igual a R vezes I ao quadrado. Potência nele seria 40 vezes, aí eu faria ali 80 mil ao quadrado. Beleza. E ia descobrir quanto que é a potência dissipada por esse resistor. Eu não posso, se vocês fizerem, isso aqui dá um valor, tá? Que é o valor correto. Vamos calcular aqui para ver quanto seria. 80 ao quadrado vezes 40. 256 miliwatts, tá? Essa aqui é a potência correta que esse resistor está dissipando, tá? Eu peguei a corrente real que circula nele, que é os 80 mil, e apliquei a equação da potência, tá? Eu poderia buscar a tensão, faz a tensão parcial, soma todos, eu tenho a tensão total sobre esse resistor, que é a tensão real sobre ele. E aí eu poderia aplicar lá, potência igual V ao quadrado sobre R, e descobre lá a potência, tá? Vai dar o mesmo valor que esse aqui. O que eu não posso fazer? Eu não posso buscar assim, ó, calcula a potência parcial aqui. Calcula a potência parcial aqui e faça o somatório das potências. Isso não dá certo. Se vocês até façam depois para conferir, tá? Se vocês fizerem isso aqui, não vai dar esses mesmos 250 miliwatts. Vai dar um outro valor que não está correto, tá? Esse aqui é o procedimento correto para a potência. Isso aqui tem até detalhes no livro ali, tá? Frisa bastante isso e mostra através de um gráfico ali. Bom, isso aqui é o que a gente estava, vamos fazer no segundo aqui, tá? Então, isso eu queria mencionar para vocês. A gente pode buscar aqui, ó, uma tensão e uma corrente sobre qualquer componente, tá? Se pedir, por exemplo, vamos colocar aqui a tensão sobre esse resistor aqui. Antes a gente fez uma corrente, vamos colocar agora uma tensão aqui, tá? Vamos colocar assim, ó, tensão, essa aqui. Poderia ser VR2, tá? Eu vou colocar aqui VX. Essa tensão aqui que a gente quer descobrir. Eu vou ter, pessoal, de cara assim, ó, vocês já sabem que eu vou ter 3 circuitos intermediários, porque eu tenho 3 fontes, ó. 3 circuitos intermediários. Para cada circuito, vocês vão ter uma parcela. Depois, no final, soma essas 3 parcelas. Até se quiserem já montar a equação da superposição aqui, ó, vocês vão descobrir quanto vale o Vx. Vx de vocês, o Vx total vai ser igual ao Vx devido à fonte E1, mais o Vx devido à fonte I1, mais o Vx devido à fonte E2. Tá? A ordem tanto faz, né? Aqui é o Vx E2, E1,
e o I1. Tem que somar esses três efeitos. Tem que achar essas três tensões parciais aqui. Então, eu vou ter três circuitos intermediários. Tá? Notem que essa aqui é uma fonte corrente, pessoal. A gente tem que substituir ela, quando a gente quer anular o efeito dela, a gente tem que só retirá-la do circuito, deixar um circuito aberto. Fontes de tensão, para anular o efeito, a gente tem que substituir por um curto-circuito. Tá? Então, vamos fazer esses três circuitos intermediários aqui. Primeiro, efeito de E1. Só com a fonte E1, pessoal. Então, a gente vai deixar a fonte ali. Aqui é a fonte E1. Essa fonte de corrente aqui, ó, anulando o efeito dela, vai ficar um circuito aberto. Imagine que não tem essa fonte aqui. Só isso, pessoal. E aqui continua o resistor 3, que estava embaixo ali. Então aqui eu não vou desenhar ela, vou deixar aberto. Agora vem o R2. Aqui vem o R1 em cima. E essa aqui eu vou substituir por um curto-circuito. Notem que eu tenho que anular todas as outras fontes que tem no circuito. Só vou deixar uma única fonte aqui no circuito. Ficou isso aqui, pessoal. Essa aqui entrou em curto, essa aqui ficou um circuito aberto, ficou isso aqui. Tá? O que eu vou descobrir aqui? O que eu vou buscar aqui nesse circuito? Essa tensão aqui. Ó. Essa tensão que é o meu Vx. Só que aqui vai ser o Vx, eu vou chamar aqui devido a E1. Que vai ser essa aqui que a gente vai calcular agora. Ó. Tá? Só fazer isso. Aí, olhem que é uma única fonte. Isso aqui é um circuito paralelo dos dois resistores. E depois está em série com esse R3. Só isso. Já vamos calcular aqui, tá? Vamos primeiro redesenhar os circuitos. Depois a gente faz cada um deles. Efeito de... Vamos por ordem aqui, conforme está aparecendo as fontes, tá? I1. Só vou deixar essa fonte agora, pessoal. Então essa aqui, ó, ficou um curto-circuito. Então esse resistor é como se tivesse redesenhado aqui. Eu vou desenhar na vertical, tá? Só ficou um resistor aqui. Então ficou ele aqui. Vou chamar R3. Essa fonte eu vou deixar ela aí, porque é o efeito dela mesmo que eu estou analisando agora. Aqui é a fonte I1. Mantém o mesmo sentido, né? Tudo. Aqui ficou o resistor. Esse R1 a gente mantém aqui. Eu posso redesenhar ele, ó. Eu poderia desenhar ele como ele está aqui, tá? E depois anular essa com curto-circuito. Ou posso já redesenhar esse R1 na vertical também. Vou desenhar na vertical, que fica mais fácil de enxergar aqui, né? Que os dois estão em paralelo. Ficou assim o circuito, ó. Essa entrou em curto, esse resistor ficou para baixo. Esse aqui entrou em curto, esse resistor redesenha na vertical também. E eu tenho que descobrir agora, nesse circuito, essa mesma tensão aqui. Ó, notem, pessoal, eu coloco a mesma polaridade que está ali, ó. Tá? Essa aqui eu vou chamar o Vx devido a I1, que é a nossa fonte que está aqui agora, ó. I1. É isso aqui que eu vou fazer. Aqui, ó, vai ser bem tranquilo de fazer, né, pessoal? É só aplicar um divisor de corrente. Não, quer saber a tensão. Achei que era corrente aqui. Se fosse uma corrente aqui, era só aplicar um divisor de corrente direto, né? Quer saber essa tensão aqui, ó. Só que isso aqui é um circuito paralelo de três componentes, ó. É a tensão sobre qualquer um dos componentes é a mesma, é a tensão total do circuito. É bem tranquilo de fazer esse. Depois a gente faz ele. E aqui vamos fazer o outro. Tá um pouquinho mais abaixo aqui. Efeito de E1, que é o que faltou. Desculpa. E2. Essa última fonte aqui de tensão. Então essa aqui vai anular, vamos colocar um resistor ali, vai ficar só que um resistor na vertical. Com o nosso R3. Essa fonte aqui vai ficar um circuito aberto, não vai ter fonte ali. Então já vou vir para R2. Ó. Essa aqui, pessoal, é o que vocês têm que tomar mais cuidado na hora de fazer superposição. É como montar o circuito, ó, analisando quando anulam as fontes, né? R2 fica assim, o R1 fica lá em cima, ó. E aí vem a fonte E2. Mantém tudo como as mesmas polaridades, tá? O negativo está para cima, igual ali. E2 está aqui. E a gente quer saber sempre a tensão sobre esse resistor aqui, ó. Não, é Vx. Vx devido a E2. Isso. É isso aí. São os três circuitos que eu tenho que resolver. Eu vou descobrir essa parcela e essa parcela dessa tensão sobre o resistor 2. No final, eu somo as três parcelas, tá? E aqui eu já mostrei para vocês um exemplo quando é fonte de corrente, né? Quando é fonte de corrente, ela
fica um circuito aberto, ó. Ela some aqui. Ela estava aqui, essa fonte, ó. Estava ali, no meio, né? Sumiu. Com o circuito aberto. E a outra fonte estava aqui, ó. E2, ó. Com curto-circuito. Aqui vou marcar também para vocês verem, ó. Aqui deixamos só I1. Uma fonte estava aqui, essa, ó. E a outra fonte estava aqui, ó. E2. Nesse aqui, nós tinha uma fonte que estava aqui, ó, em paralelo, uma que estava em série com R3, estava aqui, e outra que estava em paralelo com isso, estava aqui, ó, como se fosse ali, nesse ponto aqui a fonte, tá? Aí estariam as fontes que a gente simplificou, aqui estaria a outra, ó, e a outra aqui ela viria para, estaria assim, ó. Essas aí que foram as fontes anuladas, tá? Sempre a gente anulou duas de cada vez, porque são 3 fontes, né? Se tivesse mais uma fonte nesse circuito, pessoal, você tem que montar mais um circuito aqui, tá? Se fosse resolver por malhas esse circuito, eu teria 3 malhas internas, ó, 1, 2, 3, ia cair num sistema 3x3. Claro, tem uma fonte de corrente, vai cair naquela situação de aplicar a lei das correntes, né? Vai ficar um pouquinho mais simples e acaba ficando um sistema 2x2, né? Nesse caso, talvez fosse mais simples e por malhas, depende de cada um, tá? Importante, pessoal, nesses exercícios que vocês vão fazer agora por superposição, vocês resolvam eles por superposição, tá? Claro que aqui eu poderia, eu posso transformar isso aqui numa fonte corrente. Posso transformar isso aqui também numa fonte corrente real. Poderia, mas vocês não estão usando transformação de fonte agora. Agora a gente está trabalhando o método da superposição. Vocês vão resolver por superposição. Não é nem para fazer por malhas também, tá? Esses próximos por superposição. Bom, vamos calcular esses valores aqui para ver quanto dá aí. Se alguém quiser calcular aí também, depois a gente conferir, aí a gente já confere as respostas também. Aqui colocaram no chat ali. Resumo desse método é em 3 fontes, mas finge que não. Leva. Não entendi ali qual é. Mas sim, tem 3 fontes, mas tu vai analisar o efeito separadamente de cada uma dessas fontes na carga que tu tá na carga, né, que tu está buscando a tensão ou a corrente. Mas tu analisa o efeito separado delas e depois soma todos esses efeitos. É bem isso. Tá? Vamos ver aqui então. Vou fazer mais rapidamente também, tá, pessoal? Porque você já sabe resolver bem esses circuitos aqui. Então aqui eu tenho R1 e R2 em paralelo. Tá? Então R1, 2. R1 e R2. 100 ohms, 100 ohms, 50 ohms. Tá? E depois eles estão em série com R3. Eu tenho que descobrir essa tensão aqui. Observem as polaridades, pessoal. Olha aqui, ó. As polaridades a gente já pode fazer agora. Só montar o circuito a gente já consegue definir as polaridades. Vou colocar em verde aqui as correntes para vocês enxergarem. Essa fonte, ela impõe a corrente nesse sentido, que chega aqui e se divide, ó. Circula assim, e nesse resistor assim. Eu só vou colocar a polaridade naquele resistor que a gente está buscando, tá? Se está para baixo aqui, ó, ela entra no positivo e sai no negativo no resistor. Então essa tensão aqui vai dar positiva, está apontando para o positivo do resistor. Essa dá positiva. Vamos ver essa. Essa corrente vem, chegou nesse nó, se divide. Uma parcela vem para cá e a outra parcela vem para cá. Essa parcela que veio aqui, ela se dividiu. Uma parcela veio para baixo e outra parcela veio para cá. Essa parcela que veio para baixo, ela impõe positivo aqui e negativo aqui. Então essa aqui vai dar positiva também, ó. A ponta da seta apontando positivo. Tensão positiva aqui também. E essa última aqui, a corrente que a fonte impõe está para baixo, vai chegar aqui e vai se dividir. Uma parcela para cá e outra parcela para cá. Essa que subiu aqui impõe positivo aqui e negativo aqui. Então essa aqui vai dar negativa, ó, porque agora a ponta da seta está no negativo. Então vai dar positivo, positivo e negativo. Então isso aqui vai ficar positivo, positivo e essa aqui vai subtrair. Somar, somar, subtrair. Tá? Vocês já podem... Olha que a gente não precisa fazer cálculo para analisar os sinais, né? Só tem que avaliar as correntes para definir as diferenças de potencial que elas provocam sobre os resistores. Bom, aqui como é que a gente pode descobrir essa tensão aqui, né? Eu posso aplicar aqui um divisor de tensão, pode ser direto, né? Eu tenho aqui, ó, um resistor, isso aqui é como se fosse um resistor, os dois em paralelo é o R12. Eu tenho esse R12 em série com R3, ó. Então eu posso aplicar um divisor de tensão para descobrir essa tensão direto nesse R12. Vamos fazer isso direto. Então aqui, ó, VR12 é igual. Tensão total é o E1, né? Notem que eu
tem que avaliar o sinal, tá? Então eu vou botar um mais aqui só para frisar que eu avaliei o sinal. Se estivesse apontando para o negativo aqui, eu ia botar menos. Tensão no resistor 1, 2 é igual a tensão X E1. É a mesma tensão, né? Essa tensão R12 é a mesma tensão EX1. É igual que a tensão total do circuito série, que é E1, vezes o resistor que eu quero saber, é o R12, sobre a soma dos dois resistores que estão em série. Eu tenho R3 em série com R12. R12 mais R3. É isso aqui. Tá? Então vamos colocar direto aqui. VR12 Vx E1 é igual. Vou fazer aqui na calculadora direto, tá? Vocês acompanhem aí. Ó. R12 equivale a 50 e o R3 200. Então aqui é 250 embaixo. Em cima eu tenho E1 que vale 20 vezes 50. A gente faz 20 vezes 50 divididos por 250. 4. Estou esquecendo, acho que alguma unidade aqui, não? Não, tá certo. 20 volts vezes 50 deu 1K dividido por 4. 4 volts, tá certo. 4 volts positivo aqui, pessoal. Mais 4 volts. Essa é a parcela de VXE1. Tá? Tá pronto. Essa parte do circuito aqui tá pronto, tá? Eu não tô dividindo aqui, tá, pessoal? Mas se quiserem separar os circuitos de vocês, assim, né? É desenvolvimento totalmente independente. Isso aqui é um circuito, isso aqui é um desenvolvimento, isso aqui é outro, separado. Depois que vocês aplicam a superposição e sobrepõem todos os efeitos, tá? Nesse aqui, então, ó, esse aqui é o que eu mencionei para vocês. É a tensão, na verdade, quer saber a tensão desse circuito paralelo aqui, ó, dos três resistores, né? Então eu posso calcular a resistência total do circuito, o R123 ou o R equivalente, como quiserem chamar aí. E depois eu tenho a corrente total, 20 mA, e multiplico pela resistência total do circuito. Eu tenho a tensão total do circuito, que é a mesma essa aqui. É um circuito paralelo, a tensão sobre todos é a mesma. Então vou fazer o R13 aqui. R13, façam aqueles inversos, né, mais rápido. R1 é 100. 100 inverte. Mais 100, que é o R2, inverte. Mais 200, que é o R3, inverte. Dá isso aqui, inverte a resposta, 40 ohms. R13, 40 ohms. Então, quanto que vai ser a nossa tensão? Tensão total do circuito, vou chamar ET aqui mesmo, tá? É a mesma tensão do Vx e 1. E ela é positiva, está apontando para o positivo. Aqui tinha, aquela hora eu falei, mas acabei não colocando depois mais lá. Mas é só fazer, né, pessoal? R vezes I. Resistência total do circuito, que é o R123, vezes a corrente total do circuito, que é o I1. Só isso. Então, o Vx devido a I1 vai ser igual a mais R13 é 40 vezes a corrente I1, 20 mA, né? 20 mA. Então deu 0,8 volts. Essa aqui é a parcela da tensão devido à fonte I1. 0,8 volts. Tá? Já temos as duas parcelas aqui, ó. Se quiser a gente vai montando aqui, tanto faz. 4 mais 0,8. E agora tem mais essa parcelinha aqui. Essa aqui, ó, a gente quer saber essa tensão aqui. É um divisor de tensão, né? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho R2 e 3 em paralelo. E depois eu tenho esse R23 em série com R1. É só aplicar um divisor de tensão. Só não esqueçam que aqui vai dar negativo por causa desse sinal aqui, tá? Então vamos fazer assim, ó. R2, 3. Primeiro, paralelo do R2 com R3. R2 é 100. Inverte. R3, 200. Inverte. Somou, inverte. 66,67 ohms. Tá? Esse é o R23. Agora a gente quer saber a tensão sobre o R23 no série do R1 com o R23. Eu nem estou montando circuitos intermediários aqui, tá, pessoal? Vocês podem fazer isso com mais calma. Estou fazendo mais direto aqui. Então nada mais é do que um divisor de tensão de novo, né?
Então a gente quer saber agora a tensão sobre o resistor 2, 3, que no final das contas vai ser a mesma tensão XE2, que vai ser igual a menos, porque eu já vi que vai dar negativo, eu avaliei o sinal ali antes, ó. Pego a tensão total, que é o E2, multiplico pelo resistor que eu quero saber, R23, sobre a soma dos dois resistores, que é o R1 mais o R23. O VXE2 vai ser igual a menos, vou fazer aqui direto, R1 mais R23. R23 está aqui, R1 é 100, então deu 166. Eu vou somar aqui 100 e vou deixar isso aqui na memória. Essa aqui é a parte de baixo, aqui, ó, o denominador, tá? Em cima deu E2 vezes R23. Então é 66. É isso aqui. Vezes E2. E2 está aqui, ó, 20. Vezes 20. Deu isso aqui. Divididos pelos 166, que é a parte do denominador. 8, certinho. Claro, eu usei todas as casas decimais aqui, dá certinho. De vocês pode dar pode dar 7,99999, dá a mesma coisa, né? Menos 8, né, pessoal? Não se esqueçam do sinal ali. Então aqui menos 8 volts. Tá? Agora vocês peguem essa parcela aqui, joguem ela lá no somatório, menos 8 volts, e vocês vão encontrar o Vx de vocês. Então aqui vocês têm 4 mais 0,8 menos 8, menos 3,2 volts. Não sei se alguém fez aí, pessoal, para conferir. Menos 3,2 volts. Essa é a tensão sobre tensão X lá, né? A gente chamou Vx, mas poderia ser VR2, né? Então, nesse sentido de indicação aqui, para esse circuito todo aqui, né, pessoal, é menos 3,2 volts a tensão sobre o resistor, tá? A gente analisou primeiro uma parcela dessa tensão só devido à fonte E1, depois só da fonte E1, depois só da fonte E2, somou todos os efeitos separadamente para obter a tensão final lá sobre esse resistor R2, tá? Pessoal, entenderam esse aqui? Dúvidas nesse aqui? Esse aqui já fizemos um mais complicado, fonte corrente aí, né? Como é que estão aí, pessoal? Dúvidas nessa parte? É necessário desenhar cada circuito parcial quando for fazer a lista? Sim, pessoal. Vocês têm que fazer, não adianta. Olhem aqui, ó. Aqui eu já nem tô. Eu já tô resumindo um pouco, né? Quando eu cheguei aqui, ó, eu já nem tô fazendo aquela. A outra. O parcial desse intermediário aqui, né? Faria um circuito assim, né? A fonte. Aí depois teria aqui o R12 e depois o R3, né? Depois eu ainda chegaria lá na fonte, só um resistor. Eu nem estou fazendo esses aqui intermediários, tá? Mas eu poderia fazer para ter um desenvolvimento mais passo a passo, né? Mais detalhado. Mas esse aqui, pelo menos, pessoal, vocês têm que fazer, tá? No desenvolvimento. Pelo menos esse só com uma fonte em cada um, tá? Isso aqui é o mínimo que vocês têm que apresentar, por exemplo. É o que eu fiz aqui em aula com vocês, tá? Claro, aquele intermediário aí vai de critério de cada um. Se acham mais tranquilo de redesenhar o circuito parcial, associando os resistores aos poucos, pode redesenhar, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Eu fiz mais direto aqui pela questão do tempo. Vocês podem fazer mais detalhado. Tristeza. Tá, pessoal, mais dúvidas aí? São poucos exercícios de superposição, pessoal, não tem tantos assim. E é bem mais simples, né? É muito menos trabalhoso do que fazer por males. Tá? Tranquilo aqui? Nada de dúvidas aí? Vou dar só mostrar aqui para vocês, dar uma passada rápida ali na apostila. Posso desenhar no PC ao invés do caderno? O circuito sim, tá? Mas o desenvolvimento, não. Começo de digitalizadora pode fazer. Aí é como se que nem eu estou fazendo aqui, fica a minha letra, tá? Tem horário de atendimento, normal, tá?
Olha aqui, pessoal, na apostila de vocês, ó, vocês têm aqui um exemplo, tá? Vocês podem tentar fazer esse exercício, se não... Imagina que é um exercício, tentem resolver ele. Se não conseguirem fazer, vocês vejam aqui como é que está o desenvolvimento. Ó. Mas basicamente, ó, duas fontes de tensão. Primeira deixa só VA e essa aqui substitui por um curto. Só VA e aqui substitui por um curto. Notem aqui, pessoal, nesse aqui, ó, quando a fonte ficou um curto aqui, ó, essa tensão vai gerar uma corrente que toda a corrente vai circular por esse fio. Ó. Nesse primeiro circuito intermediário, essa corrente aqui, I4 devido à fonte A, é zero. Não tem corrente circulando aqui. Ó. Essas são aqueles circuitos intermediários, aqueles bem no início da aula eu mostrei para vocês ali. É uma situação, olha aqui, eu tenho um fio em paralelo com o resistor. Não importa qual é o resistor, aqui vai circular zero de corrente. Toda a corrente do VA vai circular aqui. Ó. A primeira parcela é zero. Agora a segunda parcela é quando eu anulo o VA, só deixo o VB, aí sim, ó, eu tenho uma divisão da corrente aqui. Aí eu tenho que calcular o valor dessa aqui. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Pera, o que tu acabou de explicar? Eu não entendi muito dessa parte. Esse aqui, ó, é desse circuito de cima, tá? Se vocês deixarem só o VA, ó, só o VA ali nele, ó, eu anulei o VB. O VB eu substituí por um curto. Isso aqui é uma primeira parcela da corrente I4 que está tentando descobrir, essa aqui. Quando eu for calcular essa corrente, ó, vocês vão ver que vai dar zero, porque olha aqui, toda a corrente da fonte vai circular por esse fio, ó, que está em paralelo com isso aqui. Ó. O fio está em paralelo com isso aqui. A corrente não vai circular por lá. Tem uma resistência, aqui não tem resistência. Toda a corrente vai circular aqui. Ó. Se toda a corrente está circulando aqui, quanto é que vale o I4A que está ali embaixo? Zero. Não vai circular corrente aqui. Essa primeira parcela é zero, na soma lá da superposição. No segundo circuito intermediário, só com a fonte VB. Só deixei essa fonte. Ó. Olha, o VA foi substituída por um curto-circuito aqui. Ó. Aqui sim, ó, a corrente vem e se divide. Uma parcela para cá e outra parcela para cá. Aí tem que fazer aqui um divisor de corrente. É um circuito paralelo desses dois em série com esses dois em série. Tá? E aí soma esses dois efeitos. Aqui está explicando, tá, pessoal? E até fala, ó, I4 vale zero, ó, no primeiro caso. E aí no segundo caso, tem o cálculo do I4B. Por isso que eu digo, pessoal, vocês aproveitem esses exemplos que tem na apostila e tentem fazer eles. Se não conseguirem, tem o desenvolvimento todinho com a explicação aqui, como é que é. Tá? Tem esse exemplo. Aqui tem outro ó, com 3 fontes de tensão. Tá? Esse aqui eu acho que já seria mais fácil talvez fazer por malhas, porque só seriam 2 malhas. Ó, se a gente pudesse escolher o método, né? Seriam só 2 malhas. Senão tem que montar 3 circuitos intermediários. Ó, VA, VB e VC. Só com VA, olhem aqui, ó, curto aqui e curto aqui, ó. Fonte de tensão é curto. Então ficou esse circuito de baixo, ó. Aí eu vou lá e vou calcular essa parcela do I2. I2 devido a IA. Tem um divisor de corrente aqui, tem que calcular quanto é. Depois, eu vou lá, só deixo o VB. Olhem que o VA estava aqui e sumiu e o VC também sumiu. Tem uma outra divisão de corrente, calculo quanto é corrente. Depois só deixo o VC. Tiro o VA, que estava aqui, tiro o VB que estava aqui, colocou um curto porque são fontes de tensão. Calcula essa parcela do I2C. E aí depois soma as três, ó. Finalmente fazemos a soma algébrica, ó. I2A mais I2B mais I2C. Soma as três, no caso aqui parece que deu todas positivas mesmo, só somar esses 3 valores. Esse aqui é o valor final da corrente I2, ó. Depois vocês podem fazer, pessoal, cada um deles conferir, tá? É bom vocês fazerem isso para vocês verem onde estão errando, né? Tem toda a solução, o desenvolvimento dele. Aqui tem outro exemplo, ó. Vamos ver isso aqui rapidamente com a ideia. Tem uma fonte corrente e uma fonte de tensão. Vamos deixar só essa fonte corrente primeiro. Ó. Então essa aqui substitui por um circuito aberto. Ó. Vai ficar só um circuito série desses 2 resistores. Ó, só um circuito série desses 2. Isso aqui não tem nada. Não tem corrente circulando para lá. É só uma corrente circulando aqui. Ó. E olhem que ela vai ser negativa. Porque sai do positivo, né? Está em sentido oposto àquela ali. Ó. Negativa. Aqui, ó. Tá? Agora, anulando essa fonte de tensão, coloco um curto nela e deixo a fonte corrente lá, ó. Agora eu tenho aqui um divisor de corrente, ó. A corrente se divide nesses 2 resistores que estão em paralelo. Tá? Calculo a parcela dela e soma as duas. Aqui deu uma negativa, ó. Menos 1 milli mais 3 deu 2,125. E aí já tem os exercícios aqui para vocês fazerem. Essas respostas aqui, algumas estão corretas, outras não, tá? Considerem aquelas do gabarito, que é o arquivo que eu coloquei separadamente para vocês lá.
você tem que... Aqui a mesma coisa, tá? Sempre considerem aquelas respostas daquele outro arquivo lá. Você tem que fazer isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não, isso aqui é prática. Isso aqui é da AC2, tá? Isso aqui não. Só aquela parte ali. E aqui, ó, do livro, também tem exemplos para vocês fazerem, tá, pessoal? Até é interessante vocês, nem que seja, no mínimo, acompanhar ali como é que é o desenvolvimento para vocês perceberem essas variações que tem. Olha aqui, ó. Exemplo 9.1. Tem uma fonte corrente e uma fonte de tensão. É parecido com aquele que a gente acabou de ver na apostila, tá? Vamos ver se tem outro exemplo aqui. Aqui no livro ele coloca I1 linha, I2 linha, tanto faz, tá? É nome diferente. Isso aqui é aquela questão da potência que eu mencionei para vocês, que não dá para aplicar para potência. Aqui é um outro, ó, com... Quando é exemplo, tá, pessoal? Ele tem toda a solução, todo o desenvolvimento. Quer saber I2, ó, corrente nesse resistor. Tem duas fontes, vão ter dois circuitos intermediários. Monta com um, monta com outro. Aqui mostra, ó, que a fonte foi curto-circuitada. Aqui depois mostra que a outra fonte foi curto-circuitada. Depois, aqui, isso aqui é aplicando superposição. Ele mostra através de circuito aqui para enxergar melhor. Ó. Uma corrente parcial está para baixo, outra corrente parcial está para cima. Então vocês vão ter que subtrair as duas e dar o sinal da maior. Né? Que na verdade é aplicar superposição. E tem alguns outros exemplos aqui no livro. Tá? Aqui tem outro, ó, que aqui mostra uma fonte de tensão em paralelo com uma fonte de corrente com resistor. Colocando só a fonte de tensão. Notem que vai ficar só a fonte de tensão e o resistor. Some a fonte de corrente do meio, né? Fica assim, ó. Colocando agora só a fonte de corrente. Esse aqui vai ficar um curto, pessoal. Aí acontece aquela situação de novo que a gente viu no início da aula. Olha aqui, ó. Fica um curto, toda a corrente circula por aqui, ó. Não circula a corrente, essa aqui vai ser zero. Aquela lá vai ser zero. Tá? E tem outro exemplo um pouquinho mais complexo com duas fontes, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, seria muito mais vantajoso fazer por superposição, que nem a gente está fazendo aqui. Ó. Eu teria dois circuitos intermediários, porque tem duas fontes. Agora, se eu fosse fazer por malhas, eu teria uma, duas, três malhas. Então, eu teria três malhas, seria um sistema 3x3, mas por superposição são duas fontes só. E é bem tranquilo de fazer. Tá? Aí aqui ele mostra como fazer, tá, pessoal? Eu acho que é só até aqui. É bem pouquinha coisa que tem no livro. Aí tem mais um exemplo aqui ainda, ó, com uma, duas, três fontes. Três circuitos intermediários, tá, pessoal? Mesma coisa. Você tem todo o desenvolvimento. É interessante vocês acompanharem aqui. Vocês vão... Às vezes a explicação do livro ali fica mais clara também, tá? Tá? Aqui mostra ali que é sentido oposto subtrai, enfim. E aqui já tem o teorema de Thevenin. Eu passei todas as páginas do livro sobre o teorema de superposição, rapidamente aqui, né, pessoal? É pouca coisa para ver, mas exemplos ali para vocês entenderem como é que é o procedimento, tá? Então, aconselho vocês, deem uma olhada ali, tá, pessoal? Para entender e ficar bem claro essa parte aí. É bem tranquilo, basicamente é isso aí que a gente fez, tá? E aqui, aqui são os exercícios para vocês fazerem do livro, tá? São esses 8 aqui, ó. Vocês têm aqui 7 e tem mais um na próxima página aqui. Então, são 8 exercícios para fazer de superposição, tá? Deixa eu ver ali, tinha perguntado alguma coisa? Sobre o livro, não tem como acessar o acervo, como se registra a conta. Pessoal, vários, não foi... Quem perguntou agora? Foi o Pedro. Não foi só o Pedro, vários, né, pessoal? Teve mais uns 2, 3, acho que uns 5 alunos no total me perguntam isso aí, né, pessoal? Seguido me perguntam. Olha aqui, pessoal, lá no início das aulas, lá eu coloquei para vocês aqui, ó. Link para os livros da Biblioteca Pearson, lá, ó. Tá embaixo dos materiais aqui, ó. Tá? Vocês venham aqui. Aqui estão os livros, ó. E antes dos livros, você tem aqui, ó, link com instruções para acesso à biblioteca virtual. Vocês vão clicar aqui, vou abrir aqui para vocês verem, tá? Vai chegar nesse link aqui. Vocês vão abrir esse arquivinho. E aqui tem explicações de como vocês fazem o cadastro ali. E no final desse, se não funcionar o cadastro ali, enfim, vocês têm lá no final... Tá baixando aqui. Lá no final desse material, ó, que mostra aqui como fazer o cadastro, tá? Com o CPF, não lembro como é que é para o aluno, acho que é um pouquinho diferente, mas tem explicação aqui. Se não conseguirem fazer o cadastro, tem aqui o contato, ó, o e-mail da biblioteca, tá? E esse outro aqui para fazer esse acesso aí. Dos que me perguntaram ali, eu já tinha mandado esse arquivo e parece que os outros conseguiam, tá? Conseguiram acessar depois. Não sei se chegou a tentar por ali, Pedro. E o João também. Porque não dá para ir na biblioteca por e-mail.
Como é que é, ô Pedro? Já que não dá pra ir na biblioteca. Não, não. É por isso que eu estou usando esse livro, né, pessoal, da biblioteca virtual. Nesse momento que a gente está vivendo é o mais que perfeito, né? Vocês acessam um livro igual ao físico que vocês têm lá, né? Não tem que pagar nada e tem acesso aí direto pelo cadastro de vocês, porque vocês são aluno do IF, né? Senão não é qualquer um que tem acesso a esses livros aqui, né? Esses livros são caros, né, pessoal? É que uma das instruções diz para ir na biblioteca assim. Não, não, mas aí tu descarta essa sugestão aí. Vocês mandem e-mail ali, né? Ou entre em contato. Acho que entrar em contato telefone, não sei se tem alguém lá na biblioteca mesmo. Mas o ideal é mandar e-mail. Ali. Essa do presencial tira fora mesmo, não tem. Tá? Mas tenta ali, manda um e-mail pro pessoal lá que eles devem resolver o teu cadastro. Por isso que eu enviei, acho que vários conseguiram fazer o cadastro, não sei qual é o problema que deu, mas conseguiram resolver, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal. Mais dúvidas aí enquanto isso, tá? Bom, pessoal, eu coloquei ali para vocês, como eu mencionei lá no início da aula, eu coloquei para vocês os exercícios para fazer, tá? São aquelas duas listas ali, lista 5 e lista 6, tá? A lista 5 são os da apostila, que só tem 2 páginas, e a lista 6 são aqueles que eu mostrei do livro ali para vocês, tá? Esses aqui são 8 só da apostila, tá? Vocês têm então até o dia 30 para entregar esses dois aí, e até o dia 26 para entregar aquelas listas anteriores de análise de malhas, tá? Semana que vem, então, sexta-feira, a gente tira dúvidas, tá? Eu posso fazer, se alguém tiver alguma dúvida em algum exercício e não conseguir fazer, posso fazer mais um que outro ali para auxiliar. Mas malhas de superposição é isso, pessoal. Vocês têm que fazer exercício, tá? Tem que fazer exercício para praticar, senão a gente não entende o funcionamento mesmo, tá? Alguém ia perguntar uma coisa? Não. Professor, assim, eu vou evitar, ok? Eu não quero deixar isso. Mas caso a gente entregue atrasado, tem como considerar um pouco da nota, pelo menos? Olha, esse atrasado pode ser considerado alguma coisa na lista 13 e 4. Mas a lista Sim. 5 e 6 não tem como, porque dia 31 eu tenho que fechar as notas. Ok. Aí se não entregou, Caraca, tá no pô, último sei dia lá, mesmo. preciso da nota. Não vai ter como aí, porque eu vou estar fechando as notas dia Não, na 31. lista 13 e 4 mesmo. Na lista 13 e 4 que. É que eu tô preocupado com a lista 4 porque, tipo, eu tô terminando a 3 Sim. e dá as duas pro mesmo dia. Eu tô tipo, talvez Não, também. eu até posso passar a lista 13 e 4 pro dia 30 também, não tem problema, tá, pessoal? Mas dia 30 é o limite para todas, tá? A partir do dia Tá, 30 eu não corrijo mais nada. Essa aí eu posso passar, não tem problema, tá? Eu passo essas listas aí, 13 e 4, tudo pro mesmo dia lá. Então deixa as 4 listas tudo pro dia 30, tá? tá, ok. Tá? Certo. Beleza, Eu mas tô quase terminando a primeira delas e aí só falta 3 agora. pessoal, não deixem pra última hora. Demora pra Eu fazer. não tô deixando, eu juro. Não, não, eu sei, mas eu digo, tem uns que estão agora acessando a primeira vez o livro, né? Pô, tá, não sei quanto tempo já tá lá a lista de exercício 4 lá, né, pessoal? Pode gravar o horário de atendimento. O horário de atendimento é chat, tá, pessoal? Conforme a gente já expliquei pra vocês, é pelo chat do Moodle. É como se fosse eu falar aqui com vocês no chat aqui do Meet, tá? Se eu ver que tem necessidade, eu abro uma sala virtual, mas geralmente eu consigo explicar tudo pelo chat ali, tá? Então por isso que eu digo, não sei se é tanta vantagem assim o chat, mas eu vou estar ali disponível naquele horário. Mas vocês podem mandar mensagem a qualquer momento, fora do horário de atendimento, e-mail, fórum de dúvidas lá, ou no sistema de mensagens ali do Moodle mesmo, que eu, conforme eu estou no computador, eu vou respondendo. Ver se tem mais alguma coisa. Lendo as instruções, eu não lembro de senha de empréstimo. Eu não acho seguro. Bom, eu não sei, Pedro, como é que é. Que é diferente o acesso de vocês e os professores, é diferente. Não sei. O negócio eu acho que é tu mandar e-mail lá para aquele e-mailzinho lá da biblioteca o quanto antes, tá? Não tem prova, pessoal, somente essas 4 listas. Agora, na reavaliação, sim, pessoal, na reavaliação é diferente. Não vai ser os mesmos exercícios. Por isso que eu estou frisando bastante. Aproveitem que é só as listas de exercícios, tá? Não façam no computador, tá? Olhem as instruções que tem ali em cada uma das listas, tá ali, ó, na tela ali, ó.
O desenvolvimento teórico, a solução de tudo deve ser feita manuscrita, caneta ou lápis. Claro, mesa digitalizadora pode, porque está fazendo na mesa digitalizadora. E digitalizem esses arquivos e enviem. Tem que seguir isso aqui, pessoal. Se vier algo que eu vejo que eu posso comparar ali e tô vendo que é cópia, tá explicado aqui também. Se tiver cópia, aqui, ó. Tiver cópia. Não, aqui em cima que diz aqui, ó. For constatada a cópia, todas serão anuladas, tá? Todas as cópias vão ter nota anulada. Por isso que eu dei bastante tempo para vocês fazerem e é para fazer manual. Essas explicações estão lá desde o início da primeira lista, né? Tudo a mesma coisa praticamente. Exercício de Mares. Eu posso analisar o circuito e depois usar uma calculadora matrix para resolver? Senhores poder pode, mas tu tem que mostrar o teu desenvolvimento. Tu pode, conforme eu expliquei, tu pode usar o de sistema de solução de matrizes lá, determinante, enfim, do sistema, para conferir as respostas. Mas vocês têm que aplicar, mostrar o desenvolvimento aplicando determinante ou escalonamento ou outro método de solução manual, tá? Mais alguma aí, pessoal? Nada? Nada? Pessoal, até hoje de noite, tá? Eu já vou tentar colocar esse vídeo da aula de hoje, para vocês já terem ele disponível o quanto antes, tá? No máximo aí amanhã de manhã, mas eu quero ver se hoje eu ainda coloco isso aí, tá? Nem que eu vá até tarde fazendo isso aí. Posso tirar uma dúvida de análise de mais agora? Pode? Não tem problema. Pode perguntar aí, Diego. Aqui na apostila tem a parte de superposição, ó, começa na parte 379 aqui. Aí tem uma explicação teórica aqui, é bem pouquinha coisa, pessoal, mas deixa bem mais claro. Eu falo de forma resumida, né? Ó, aqui é aquela parte que eu coloquei para vocês, mas tem toda uma explicação aqui, bem detalhada, e aí depois já começa os exemplos, ó. O atendimento é às 16, isso, atendimento é às 16. Senhor, Fala. Pode falar. tá. É no exercício 3.10. É o segundo exercício. Apostila, né? Eu tô com dificuldade. Isso. 3 Eu tô com dificuldade 10. Tá. 3.10. Tá, pode falar. Tipo, eu tô com dúvida. Tipo, peraí, deixa eu pensar como te explicar a minha dúvida. Depois que tu meio que tu monta ali, tipo, o que eu fiz? Menos R1 vezes IB, mais R1 vezes IA. Tipo, depois disso tu tem que fazer aqueles negócios, tipo, dos nós. Quando tem fonte corrente, que é a somatória das correntes que entram igual a somatória das correntes que saem. Isso. Só que eu não tô conseguindo fazer isso. Eu não tô sabendo fazer isso. Tá, olha aqui, eu vou mostrar rapidamente aqui, ó. Essa aqui, corrente, eu não sei se tu considerou todas no mesmo sentido, tá? Se tu considerou diferente, pode mudar alguma coisinha. Vou considerar todas em horário A e B e C. Eu botei tudo anti-horário. Anti? Eu botei tudo anti-horário. Porque eu achei que ia ficar mais fácil. Tá, não tem porque problema. ficou mais fácil que era o mesmo sentido da fonte corrente. Tá, não tem problema, tá? Não muda praticamente nada. Eu vou colocar aqui todas em anti-horário também, então, tá? E A e B e o I, C, assim. Olha aqui, ó. Essa corrente A é a corrente que circula nesse ramo e circula nesse resistor. Nesse ramo aqui é só essa corrente A, não tem outra corrente de malha interna. No entanto, nesse resistor R1, eu tenho corrente de malha IA e a corrente de malha IB. Tem duas correntes circulando nesse resistor. Nesse resistor R2, eu tenho só IB circulando nele, ó. Só IB. No R3, eu tenho IB, que está para cima aqui, ó, e o IC, que está para baixo aqui nele. Eu tenho duas correntes nesse resistor. Na fonte I2, nesse ramo dela, ó, só tem o IC, ó, e está no mesmo sentido, tá? O que eu vou fazer aqui de relação, ó? Nesse ramo aqui, ó, tá circulando I1. E eu sei que nesse ramo é o mesmo IA. Olha aqui, ó, o IA tá assim, ó. E tá os dois no mesmo sentido. Então aqui eu já tiro uma relação direta, ó. IA é igual a I1, que é igual a 5 mA. IA é isso, tá pronto. IC eu posso relacionar direto com essa corrente aqui, ó. IC é igual ao I2, que está no mesmo sentido, 10 mA.
IC é direto 10 mA, tá? Agora, aqui eu vou montar aquela minha equação, tá? Aí essa aqui, tu consegue montar essa aqui, Diego? Conseguiu montar a equação? Ah, eu acho que sim. Tá, Mas aí não sei se tu quiser fazer só pra eu conferir. Tá, olha aqui, ó. O IA vai ficar mais e menos. Opa. Isso, porque ele está em sentido anti-horário. Colocou mais e menos. Isso aqui é do IB. Aqui vai ficar mais e menos. E do IC vai ficar assim, tá? Essas aqui, ó. Isso aqui que eu coloquei, dá para te relacionar direto com essas fontes de corrente, porque essas fontes de corrente, elas estão nos ramos que só circula uma corrente de malha, né? Se essa corrente aqui tivesse aqui, por exemplo, ó, no meio, vamos supor que aqui tivesse uma outra malha aqui, ó. Nessa aqui iam circular duas correntes de malha. Ia ter uma corrente de malha aqui e a outra corrente de malha aqui, ó. Aí tu vai ter que fazer uma menos a outra. Nesse caso, tu não tem que aplicar a lei das correntes, não tem necessidade. Tu vai fazer essa relação, já sabe o valor de A, já está pronto. E A é isso aqui, está pronto. E C é isso aqui, está pronto. E agora tem que descobrir o IB. Como é que eu vou descobrir o IB? Aplica a lei das tensões aqui. Vou montar rapidamente aqui, depois tu substitui. Ó. Isso aqui é uma equação direta, uma equação direta. Então eu vou percorrer em anti-horário aqui e pegar o segundo sinal, tá? Então vamos começar aqui por cima. R2 que multiplica IB, mais R3 que multiplica IB, menos R3 que multiplica IC, mais R1 que multiplica IB, estou aqui, menos R1 que multiplica IA, igual a zero. Tá pronto. Olha aqui, ó. Isso aqui tu vai substituir, ó. IA, 5 mili, tu vai substituir aqui, ó. IA. E C, 10 mili, tu vai substituir ele aqui, ó. Pronto. Só vai ter IB na equação. IB, IB, IB. Vai descobrir IB. Só calcular IB aqui. Nesse aqui é só isso. Não tem mais o que fazer. Claro, tu vai descobrir A, e B e C. Tem que ver o que tá pedindo o exercício. Aí depois com as correntes de malha fica fácil de descobrir. Tá. Deixa eu ver aqui. Determine o Tá, valor isso das fez correntes. muito sentido. É que, por Tá. exemplo, tipo, quando eu ia tentar fazer aquele negócio dos nós, eu não sei o nome, que é a somatória dos que entram igual a somatória dos que saem. A lei das correntes. Por exemplo, se eu pegar, deixa eu ver, Eu vou fazer aqui, ó. tipo, Só pra te ver aqui, ó. eu Vamos vou supor que fazer, aqui. isso. Vou supor aqui, ó, que eu tenho mais um resistor aqui, tá? R4. Eu vou colocar aqui uma outra corrente de malha aqui. Só desliga o teu microfone um pouquinho aí, por favor. Já que tá com um barulhinho. Aí, obrigado. Olha aqui, ó. IC e o ID, tá? Aí eu teria... Vamos supor que eu tivesse essa parte verde aqui, tá? Eu não poderia fazer, se eu tivesse essa parte em verde aqui no circuito, eu não poderia fazer essa relação aqui. Primeiro que essa relação aqui estaria errada, ó. IC não é mais 10 mil agora. IC é essa corrente aqui, que está para cima nessa fonte. E ID essa corrente aqui. Porque agora, nesse ramo do circuito, ó, tem duas correntes percorrendo aqui. Ó. Tem o IC para cima e tem o ID para baixo. Aqui, para relacionar essa corrente, eu poderia aplicar a lei das correntes. Por exemplo, aqui, ó, IC está para cima. IC está para cima. Ele tá, então, em relação àquele nó ali, ó, ele está assim, ó, porque ele está circulando em sentido anti-horário nessa malha. Está saindo do nó. ID está entrando no nó. E esse o I2 está para cima. Tá assim. Vamos colocar aqui, ó, esse é o IC, esse é o ID e esse é o I. Eu poderia aplicar a lei das correntes aqui, ó. Somatório das correntes que chegam igual ao somatório das correntes que saem. Quem é que está chegando nesse nó? I e o ID. I mais ID é igual ao somatório das correntes que saem. IC. Isso é a lei das correntes aplicada a esse nó aqui. Outra forma de fazer. Tu pode fazer assim, tá? Outra forma de fazer. Eu acho mais simples de fazer, mais rápida, mais direta, mas é a mesma coisa que aplicar, vai dar a mesma equação, o mesmo resultado. Olha aqui, ó. Tu tem o IC para cima aqui nessa fonte, ó. E tu tem o ID para baixo aqui nela. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que I2, que é o valor que eu já conheço aqui, ó, que é os 10 mA, I2 é igual àquela corrente de malha que está no mesmo sentido que o I2,
que é o IC, ó. Então, vou fazer I2 é igual ao IC menos o ID. Porque o ID está em sentido oposto, ó. Tanto faz, tu pode fazer isso aqui, que eu estou relacionando diretamente, ó, a corrente desse ramo com as correntes de malhas internas. Ou tu pode aplicar a lei das correntes aqui, que dá no mesmo. Ó. Nota que essa equação aqui de cima é mesmo essa. Se eu pegar esse IC aqui, ó, e IC, I mais ID, aqui tá errado, né? E faltou... Ah, não, tá certo. É que aqui eu botei I. Aqui, ó. Aqui eu botei I. Isso aqui é I2, né? Que é I2, ó. Tinha botado I. Aqui é o I2, ó. Se eu passar esse ID para outro lado aqui, ó, ele vai passar diminuindo, vai ficar menos ID, vai ficar igual. Não sei se consegui esclarecer alguma coisa, Diego, eu só compliquei mais aí. Por exemplo, não conseguiu. É que assim, eu estava tentando fazer a lei das correntes em um nó, por exemplo, eu vou dar um exemplo como, tipo, o superior direito, bem da em cima da direita. Tipo, o R2 está saindo do nó, Aqui? o I2, pera, o IB tá saindo do nó, que é ali pelo R2, o IC tá entrando no nó, só que o que tá vindo do R3, eu não sei se é IB ou se é IC. Não. Aí isso eu não tô conseguindo saber, eu não tô conseguindo, tipo, o que tá entrando no nó, mas o que tá entrando no nó? Sim, olha aqui, ó, o IB tá certo, é isso que tu falou, o IC também. Claro, essa aqui eu não tenho como saber agora, porque isso aqui não é uma fonte de corrente. Quando é uma fonte de corrente já tá definido, ó, tô dizendo que aqui tem 10 mili para cima, ponto, acabou. Agora, quando não tá assim, é um resistor, tu não sabe se é para baixo ou para cima. Como é que tu pode fazer isso? Tu atribui um sentido e calcula. Era exatamente essa a minha dúvida. Tu vai ter que atribuir um sentido e calcular, vai dar certo. Por exemplo, eu vou botar para baixo. Vou dizer que se chama IR3 aqui. Qual é a relação do IR3 com essas duas, ó? É só tu fazer aqui a somatória das que chegam igual a somatória das que saem, ou se quiser fazer exatamente como eu mostrei aqui, ó. IR3 está para baixo. IR3 é igual. Qual dessas duas que está circulando para baixo nesse resistor? É o IC. Então tu faz IC menos IB. IR3 para baixo é igual a IC menos IB. Se tu tivesse colocado IR3 para cima, ia ficar IB menos IC. Tá? Entendeu? Tá. Acho que agora eu entendi. Tá. Era só essa minha dúvida, porque eu não estava conseguindo fazer, não sabia o que era o IR3, não sabia se era para baixo, se era para cima, qual o valor, quanto que era. Claro. Tipo, eu não estava conseguindo calcular isso. O que a gente costuma fazer, né? Era só isso, muito obrigado. De nada. A gente costuma fazer isso aqui, a gente indica e calcula. Mas se tu quer isso aqui, claro, quando eu faço uma indicação, ela pode dar positivo ou negativo, depende da magnitude e sentido de cada uma dessas duas aqui. Se eu quero já saber o sentido real da corrente que circula aqui, o sentido positivo real, eu pego a maior e diminuo da menor, mas aí eu já tenho que descobrir, já tenho que saber os valores de B e C. Aí eu pego a maior menos a menor e dou o sentido, o que vai mandar é a maior dessas duas correntes no sentido final. Mas não tem necessidade de fazer isso, é mais fácil fazer isso aqui, para te equacionar, chuta um sentido para ela e a partir desse sentido tu analisa se é IB mais IC, ou IB menos IC, IC menos IB, aí tu vê que a gente fez aqui, tá? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Tem como montar o sistema da 16 da apostila? Eu fiz, mas estava dando errado. Deixa eu ver aqui. Sistema da 16. Sistema da 16. Aqui. Dessa aqui. Essa. Gabriel. Faz assim, ó, Gabriel. Agora eu vou entrar em atendimento aqui. Às 11, tá? Mas tu faz assim, ó. Tu pega o teu sistema dessa aqui e me manda por mensagem ou e-mail, que aí eu já te digo ali onde está errado, se está errado ou se está certo, tá? É o que o pessoal tem feito, geralmente. O pessoal, ou se quiser dar um print, me mandar por e-mail, tirar uma foto do teu desenvolvimento. Se tiver bem claro ali, eu vou conseguir ver e já te respondo onde é que tá o erro, tá? Aí eu já monto para ti. Aí ali pelo meio-dia eu já te respondo, tá? Tá, pessoal? Pessoal, qualquer dúvida aí, vocês podem mandar e-mail, mensagem, tá? Qualquer momento aí que, conforme vai dando, eu vou respondendo para vocês, tá?
Até de noite eu coloco aí o vídeo da aula síncrona pra vocês, tá? Valeu, pessoal. Bom final de semana pra vocês aí e até Valeu, semana que vem. Valeu, senhor. Valeu. Valeu, Até valeu. semana que vem, valeu. Até, tchau, tchau. Valeu.